Muito bem, depois Cá desta estamos pausa nós. musical, Exatamente. estamos cá Várias e semanas. vamos agora. Pois, as pessoas sabem, elas já estão a ver desde o princípio, não é? Sim, sim, E então, vamos agora falar com o Pedro Emanuel Paiva, mentor de um projeto, este livro, Descomplicar. E então, ele já está aqui connosco em estúdio. Olá, Pedro, bom dia. Muito bom dia, Seja Pedro. bem-vindo. Obrigado. ao nosso programa. Obrigado por teres aceito o nosso convite e Muito estás obrigado. aqui connosco hoje. É um gosto. E não vens sozinho, não é? Pois Sempre, é. sempre bem acompanhado. E como é que se chama aqui a nossa... A nossa Tica A nossa tica. é uma das mascotes que faz parte de um outro projeto que eu tenho, onde formei uma equipa que tem cães que fazem terapias com crianças, mas pronto, com o decorrer da conversa depois podemos abordar também essa questão Muito bem. dos cães de terapias. E tu, portanto, antes de nós falarmos do teu livro Descomplicar, eu queria falar um bocadinho sobre a Pet Behavior, que também é uma associação. Sim, a Pet correto? Behavior, da qual eu sou o fundador e diretor, é uma associação sem fins lucrativos que partiu, o início deste projeto foi como, e é ainda, como uma homenagem a um cão que me acompanhou durante 10 anos e ao qual me deixou uma marca muito grande e um legado de como está na hora, eu vou, mas fica algo para tu fazeres. Partilha aquilo que te deixei, a nossa vivência durante 10 anos, durante o serviço que desempenhei com ele em várias vertentes policiais, ficou uma marca muito grande com este cão e havia que manter e havia que ter vivo todo o legado que ele deixou, porque é como eu costumo dizer aos meus alunos, aquilo que eu sou foi aquilo que que o cão fez de mim. Eu achei tão giro. Grandes marcas deles. Sim, efetivamente, quando nós nos apercebemos do contributo que um cão pode deixar e pode acrescentar na nossa vida, a marca é grande. A marca é efetivamente muito grande. Por É acaso, isso o meu mesmo. primeiro cão era um lobo da Alsácia e esteve na Guerra da África com o meu pai. E veio de lá. Eles podem contribuir, ou seja, um animal de companhia pode contribuir de forma significativa para nós sermos melhores seres humanos. Disto eu não tenho a menor dúvida. E para além de conseguirem nos acalmar, para além de toda a sensação de paz e tranquilidade e de conforto e de segurança que eles nos transmitem, porque é uma das coisas que falas no teu livro, não é? É exatamente esses efeitos. Sim, há uma série de benefícios, há uma série de competências que podem ser aportadas na interação com o animal. No entanto, para que seja possível chegar aí, é importante compreender uma série de coisas. E isto é aquilo a que eu chamo o descomplicar. Descomplicar é perceber que, efetivamente, é um animal, tem uma espécie muito distinta da nossa e todo o processo de comunicação, a interação, a forma como interage no meio ambiente, a forma como se relaciona com outros animais, independentemente de ser a espécie ou não, é distinta. Portanto, ao descomplicar, digamos que é desmontar tudo isto e nós, como tutores de animais de companhia, termos esta percepção que é fundamental na base da relação, haver uma compreensão, por isso é que o slogan da Pet Behavior é mais do que os ter, é compreendê-los, é haver uma compreensão plena de como estes animais comunicam, interagem, as necessidades da espécie. Inclusivamente, eu já falei disto nestes últimos 15 dias, e o grande retorno que este livro me está a trazer, efetivamente, é aquilo que era a verdadeira missão, que é preciso compreendermos de que por detrás de tudo isto há a necessidade de estabelecer um vínculo com estes animais. Este vínculo é estabelecido através de uma relação afetiva. O afeto para eles, e estávamos há bocadinho a falar por causa da Tica, o afeto para eles está quase tão importante, e o afeto equilibrado, está quase tão importante como a obtenção da alimentação ou outro tipo de estímulos que são importantes para o animal, sim. Por isso é que ele fica tão afetado quando ele sente a ausência do dono. Sim, aí ou vem o outra dono vai de problemática, ou seja, férias. porque aqui nós não os preparamos, porque são animais sociais, e não os preparamos, não temos forma de os... Quer dizer, existe a forma, e o Descomplicar prevê isto, mas por um desconhecimento de como o fazer, os tutores não os preparam para estarem fechados dentro de um apartamento durante as 8, 9, 10 horas que nós nos ausentamos para trabalhar. Portanto, e é preciso preparar um animal que é puramente social, a saber estar só enquanto o tutor se ausenta para trabalhar ou por férias. Inclusivamente é abordado no livro o tema da ansiedade de separação, ou seja, estes animais ficam deprimidos realmente quando estão privados da presença do seu tutor ou de alguém com quem desenvolvem um vínculo muito grande. Ou seja, aquilo que eles mais gostam de fazer é estar perto de nós.
Também, efetivamente dar também. atenção, de ter Efetivamente de também. Agora, no receber entanto, é preciso atenção. ter uma consciencialização de que, ao permitirmos tanta proximidade, também temos que preparar este animal para saber estar longe de nós, para que não surjam então os problemas, porque o único animal que sofre de stress negativo somos nós, seres humanos, mas infelizmente os outros animais que vivem connosco acabam por serem contagiados por este stress negativo. E então é preciso preparar os animais para que durante os grandes momentos de ausência eles consigam estar sozinhos, porque e ainda para mais estando sozinho, fechado dentro de um apartamento sem qualquer tipo de estimulação, sem qualquer tipo de trabalho de casa, como eu costumo dizer aos alunos, nem com quem brincar, nem com quem vêm gastar ainda aí os energia, comportamentos destrutivos, de eles roerem tudo, estragarem tudo, ou inclusivamente até se magoarem eles próprios, porque os cães, quando entram em ansiedade de separação, podem-se inclusivamente automutilar, aquela corrida à volta da cauda, o lamberem as patas compulsivamente. Portanto, há toda uma Às vezes panóplia, até mordem as suas próprias patas, não é? de comportamentos indesejados que surgem desta interação com o homem. Eu vejo aqui que vocês na Pet Behavior fazem formação aos donos. Também. Sim, exatamente. Ou seja, o ponto de partida para melhorar esta relação, o nosso foco é efetivamente o bem-estar animal, mesmo porque com estas conquistas, as leis e esta viragem jurídica, o animal é dotado já de sensibilidade, de emoção, já está defendido em termos de moldura penal. Agora falta realmente formar os tutores, e este é o nosso primeiro foco, é formar os tutores para que eles consigam no dia-a-dia ser independentes e interagir com o animal de forma a que a relação seja muito mais equilibrada. Saudável, não é? Exatamente. Tem aqui aulas de obediência. Isto é para os donos? Também. Também. Se eu conseguir fazer com que o dono, no dia-a-dia, leve a cabo todos os trabalhinhos de casa, ele está a ser também um dono obediente, não é? Portanto, mas dono que é efetivamente consciente, formado, obediente, relação que vai ser muito mais estável e muito mais feliz. E há bocado, falta-me ainda a palavra daquilo que eu queria dizer, mas tu falas de uma coisa no teu livro que é aprender a ler o comportamento do próprio animal. Sim. E que tu falas, por exemplo, um exemplo que me surgiu há bocado, é que ele não abana a cauda só quando está feliz, ele também abana a cauda em outras circunstâncias, não é? Exatamente. E que um cão também sorri, eu achei tão giro. O sorriso do animal começa na cauda, mas, aliás, o sorriso é transmitido através da cauda, mas eventualmente um episódio de agressividade também começa na cauda. Ou seja, estes sinais, através da linguagem corporal que ele nos vai dar, corporal. Exatamente, é isto. Através da linguagem corporal que ele nos vai dar, são o ponto de partida para toda a interação. Ou seja, imaginemos, o cão não está confortável porque eventualmente está em dor. Não é? Portanto, eu tenho que ter a capacidade de fazer esta leitura através dos sinais corporais para proporcionar ao animal as verdadeiras necessidades dele. Portanto, e inclusivamente a dor nos animais é um dos gatilhos para episódios de agressividade. Portanto, se eu não tiver a capacidade de interpretar emoções do meu animal, eu não posso fazer qualquer tipo de aprendizagem, nem sequer posso estabelecer uma relação afetiva, porque este é o grande desafio da humanidade, é nós termos relações afetivas duradouras e estáveis com os da nossa espécie, mas também com outras espécies, não é? Portanto, isto é um grande desafio da humanidade. E em relação ao teu livro, eu achei espetacular, porque realmente vem descomplicar a nossa maneira de ver os nossos pets. Sim. E tu falas uma coisa que eu achei muito importante também a ressalvar aqui, que é o primeiro tempo de um nosso animal de estimação é super importante para ele. É como se fosse a formação do caráter, digamos assim, a estabilidade emocional, afetiva. Exato. Queres nos falar um bocadinho disso? Sim, existe efetivamente, aliás, mesmo porque o cão é provavelmente... não diria provavelmente, é seguramente o animal na natureza que é mais manipulado pelo ser humano. Ou seja, quando eu digo manipulado, existem aproximadamente 400 raças de cães. Não existe mais nenhuma espécie que tenha tanta derivante da raça. Isto tem a ver com o quê? Com a forma como o homem, ao longo da história, foi colocando o cão na sociedade e as necessidades que tinha deste animal perante a evolução. Um animal em determinada raça, quando foi manipulado pelo homem, queria dizer que ele tentava que este animal fosse ao encontro das necessidades.
por exemplo, podemos falar dos cães de caça, que o labrador inicialmente parte com uma necessidade de um cão de caça, exatamente, os cruzamentos de misturas até chegar ao ideal, isto para dizer o quê? Porque a genética é muito importante no animal, mas mais importante do que a genética é a forma como nós vamos dar o temperamento a este animal. E isto existe em janelas de oportunidade no primeiro ano de vida do cão. Portanto, tudo aquilo que é feito no primeiro ano de vida do cão vai preceder e vai manter para o resto da vida. É importante os tutores de animais perceberem que é um ano de compromisso para 8, 9, 10 de uma relação verdadeiramente marcante. Portanto, o primeiro ano é aquele em que nós temos que apostar seriamente. Claro que toda a vida do animal ele está a aprender, mas o primeiro ano é o ano em que nós temos que apostar claramente em formar este animal e a nós próprios como tutores. Portanto, há janelas de oportunidade muito importantes durante o primeiro ano de vida do cachorro que devem ser aproveitadas para que ele adquira a formação e as aprendizagens necessárias. E o que é fulcral? Portanto, nessa aprendizagem, nos primeiros 4, A socialização 6 é muito meses. importante, ou seja, é muito mais importante formar um cão no que diz respeito à socialização com pessoas, por exemplo, com outros animais, entre os 2 meses até aos 5, 6. Ali é um timing muito importante para fazer um trabalho de socialização, de enriquecimento ambiental, mostrar-lhe tudo aquilo que são as nossas realidades, ensinar-lhe tudo aquilo que são os estímulos onde ele vai estar inserido. Portanto, esta janela de oportunidade. Como é que podemos fazer isso? Portanto, antes disto ainda há outro fator muito importante, que é a aprendizagem que os cães têm dentro de uma ninhada. É prematuro quando nós retiramos um cão muito cedo da ninhada, porque a mãe e os irmãos vão fazer uns ensinamentos muito importantes para que ele, em idade adulta, seja um cão mais estável. Portanto, nunca deve ser retirado um cão antes dos 2 meses de idade da ninhada ou da progenitora. Após isto, quando nós retiramos este animal, é importante que ele comece a perceber onde vai estar inserido os padrões, as nossas realidades de dinâmicas de família. Portanto, por exemplo, um caso prático, se eu vou ter um cão que vai conviver eventualmente com uma pessoa sénior que vai andar muito com uma bengala ou com uma cadeira, o cão tem que ser familiarizado com estas situações. Portanto, e quanto mais cedo, melhor. Que a bengala não é para lhe bater, por exemplo. Claro que ele só vai associar a bengala a bater se eventualmente algum dia ela fizer isto, não é? Pronto, mas claro, mas é que às vezes tem essas coisinhas, não claro, é? mas isto tem a ver com as experiências que eles vão desenvolvendo ao longo da evolução da idade. Portanto, todas estas aprendizagens feitas de forma prematura e nos timings certos vão definir efetivamente que aquele cão em idade adulta vai ser um indivíduo mais estável, mais formado e com o temperamento desejado. E isto facilita toda a interação depois no dia a dia. E Pedro, há veterinários que aconselham que o cão não socialize enquanto não tiver as vacinas todas? Completamente de acordo. Portanto, existe um programa profilático que é obrigatório, que deve ser feito e durante este tempo, e em média é a partir dos 4 meses quando eles podem realmente ir à rua. Porquê? Porque já têm todo o plano de vacinas, toda a profilaxia completa, então vão. Mas isto não nos impossibilita de muitas vezes até agarrar o cão no colo e ir dar uma volta, e ir até uma esplanada e mantê-lo no colo e tomar um café, para ele se familiarizar com pessoas, com barulhos, com cheiros, etc, etc. Portanto, o facto de o cão não estar impossibilitado de ir à rua antes dos 4 meses não quer dizer que a gente tenha que o manter enclausurado em casa, não é? Portanto, pode muito bem vir connosco no colo e fazer uma volta, ir até à esplanada, ir até às compras. A lei, felizmente, também mudou, já é possível levá-los até ao restaurante. Portanto, a socialização deve ser feita sempre e quando possível, sempre, sempre, no primeiro ano de vida especialmente. E nós devemos pensar num cão, num pet, mesmo, ou seja, conviver, no sentido de conviver com ele e não de tê-lo. Um cão não é para ficar em casa, um cão não é para ficar amarrado numa corrente ou para isso. Não, é quase como se fizesse faz parte da família. Inclusive, aquilo que acontece, a nossa realidade em relação aos pets é 55% das famílias atualmente em Portugal têm um pet, onde 46 são cães. Portanto, e além desta alta percentagem, aquilo que acontece e isto são estudos que foram feitos recentemente, o cão tem uma posição diferente daquela que era há uma década atrás. Ou seja, há uma década atrás o cão na família tinha uma posição meramente funcional.
funcional, ou porque dava guarda, ou porque nos fazia sentir segurança. Pois. Atualmente o cão tem uma ligação muito mais emocional nas famílias. É visto como um amigo, é visto em algumas situações como um filho, portanto, existe uma ligação emocional muito forte. Portanto, é natural que no nosso dia-a-dia, na nossa rotina, ele esteja inserido em tudo aquilo que nós façamos. Pois. Agora, as dificuldades passam por as pessoas, os tutores, estarem formados devidamente para que este cão seja funcional nestas rotinas. Portanto, e daí o Descomplicar é também uma excelente ferramenta para isso. E depois, a lei que vai acompanhando estas necessidades, então a própria lei também vai ao encontro de eu vou de férias, há mais espaços pet-friendly onde eu posso levar o meu animal, eu vou a um almoço com amigos, eu posso levar o meu animal. É tão giro, há mais cada um áreas levar o seu pet, não é? Agora, o que está aqui na base depois é se estes animais estão preparados, se o cão está preparado para Pois. se tornar um elemento funcional nesta interação e nestas Claro. novas realidades que nós temos da sociedade atual. Conseguir socializar sem ser agressivo, sem ser dominante, sem por aí fora, não? Tudo isto são, digamos que são lacunas no tal processo de primeiro ano de formação, não é? Portanto, há que também dar aqui o clique e perceber que no primeiro ano de vida é muito importante a forma como Mas a gente vai há preparar o sempre animal. tempo de poder aprender quem ainda não o sempre. fez, não é? Há Mesmo sempre que o animal tempo. Sim, tenha imagina mais anos. que a mas- gente adota um animal, um canil, ou isso, Claro. já com 5 anos. 5, 6 anos. claro que sim, há sempre tempo. No entanto, aquilo que pode pesar para a educação deste animal é as experiências no passado. Portanto, e aqui muitas vezes os animais adotados nós não conseguimos ter Pois. conhecimento geral do que são as Da experiências história. passadas, não é? Mas existem, lá está, os tais sinais que eles nos transmitem, a tal linguagem corporal que me dá para perceber quando eu apresento um cão ou eu apresento ao cão um determinado estímulo, se ele está confortável, se não está, se eu apresento outro cão, se efetivamente este cão, a interação vai ser positiva, vai ser negativa. Portanto, é importante preparar os tutores, acima de tudo, é com este conhecimento abrangente de como podem comunicar e manter a relação para depois então partir para a educação. Muito bem. Olha, vamos assistir a um vídeo também para as pessoas ficarem. Pois temos um vídeo teu, aquele que nos Muito bem. enviaste, e Vamos voltamos ver. já à Tá, conversa. obrigado. Tá lá, Até já. fique com atenção e até já. É o Tico, e todos de vós são um pouco do Tico. Foi em 2002 que iniciei a escrever as primeiras palavras deste livro. O Tico foi um pastor alemão que me acompanhou durante 10 anos. Existem nesta sala algumas pessoas que fizeram parte deste conhecimento e desta evolução com este cão que foi verdadeiramente especial. E, por incrível que pareça, foi ele que me ensinou a descomplicar. Foi ele que me ensinou a saber amar um animal. E nenhuma relação pode ser verdadeiramente equilibrada, nenhuma relação com um animal pode ser verdadeiramente sentida se na base não tiver o amor. Para a Porta Editora, é um enorme prazer ter o Pedro Paiva como autor e poder publicar este livro. Descomplicar. Descomplicar com os nossos munícipes que querem ter um animal, descomplicar com os animais que estão alojados no canil municipal. Estou muito contente de ter conhecido o Pedro. Acho que o meu cão está a ter o ensinamento que precisa e que merece, porque eu quero ter uma relação bonita com ele. Eu quero que ele faça parte da minha família, que não esteja só no jardim, que esteja em casa, que brinque com os meus filhos. O que está inerente ao teu trabalho é a tua história com um cão. E muitas vezes nós esquecemos disso porque levas os cães dos outros e levas as histórias dos outros. Acho que se não fosse o Tico, não serias o profissional que és.
tivemos ali a apresentação do livro. Sim, não foi? o dia 7 de Abril foi o lançamento do livro, contou com a participação de alguns amigos que são muito sensíveis a esta temática, a esta temática PET, no Neiro, a Mónica, e a Porto Editora claramente fez uma aposta muito grande na criação deste guia de relações, porque estava na altura de desmontar um bocadinho. Não é um guia diferente, porque acima de tudo é aquilo que é a minha filosofia e aquilo que eu defendo, que é estabelecer realmente uma relação equilibrada, e este é o ponto de partida para tudo. Eu não me canso de dizer isto, porque se podemos tentar fazer qualquer tipo de treino, qualquer tipo de aprendizagem, mas se não houver um relacionamento, um vínculo muito forte, não houver uma ligação em que não é a trela que me permite levar o animal, é a necessidade que ele tem de estar ao pé de mim e o vínculo que nós temos. Portanto, e este guia, o ponto de partida é a criação de um vínculo e de um relacionamento com uma tomada de consciência das necessidades dos animais. Eu queria encontrar Podes mostrar aqui aí o livro, faz favor. um capítulo, Pedro, em que tu falas que a questão do... Antes falava-se muito de que o ensinamento tinha que ser com a pessoa, quem está, o dono do cão tinha que lhe exercer castigos, tinha que ser uma liderança, uma dominância. Dominância, exatamente. Faltava uma dominância. Exatamente. Sim. Mas isso não condiz com a realidade, ou seja, uma verdadeira... Esse relacionamento que tu falas é mais um relacionamento de amizade e não de domínio, não da necessidade de domínio, nem de fazer que o cão se sinta um subserviente do ser humano, correto? Sim, é um pouco por aí, mesmo porque a necessidade de ter uma liderança na interação é normal, porque a partir do momento que existem dois, um tem que ser naturalmente o líder. Sim. Mas aquilo que eu defendo é que esta liderança deve ser feita, construída na base do afeto, carinho, proporcionar bem-estar, partilhar amor, partilhar experiências, tudo com um lado positivo nisto. Portanto, e a partir do momento que eu consigo criar isto ao animal, eu naturalmente vou ser um bom líder. Sim. Portanto, esta é a viragem da questão de nós temos que colocar dominância completamente fora de questão. Nós temos que ser alguém que proporciona ao cão todos estes critérios para que ele olhe para nós e diga assim, é exatamente esta pessoa que eu quero seguir. Portanto, e é este o ponto de partida para depois então partirmos de uma forma agradável e natural, porque o cão com vontade. O cão não julga e o cão reconhece quem realmente lhe proporciona bem-estar e quem realmente cuida dele. Portanto, esta liderança, se é que se pode chamar liderança, vai ser quase natural na interação da relação entre eles. Não é uma coisa imposta. Porque o cão realmente não julga, o cão não olha à questão social, o cão não olha à questão ética. Portanto, o cão olha realmente se quem está ali cuida dele. Portanto, e a partir daqui a liderança surge naturalmente. Este aqui é o Tico? Essa é a Frankie. Eu gostava que fosse o Tico, muito, mas essa é a Frankie. Representativa do Tico, sim. Olha este aqui, engraçado. Esse é o Goji. Ai, tão fofo. Este é um bulldog francês, exatamente, é um bulldog francês. Está escondido. Surpresa. E está a Tica também. E tem alguma raça em que tu prefiras, Pedro? Assim, tipo, não, eu prefiro socializar? O cão. Antes de mais, eu prefiro o Tico. E depois prefiro o cão, porque para mim não existem raças que têm, lá está, a tal carga genética que nós falávamos, mas muito mais do que isto, tudo aquilo que esta espécie pode aportar não vem pela raça A, B, C ou D, vem pela espécie em si. Portanto, eu, antes de tudo, prefiro o meu Tico e depois prefiro todos os cães. Não existe uma espécie que não há nenhum cão que seja realmente mais agressivo do que o outro. Isto, por exemplo, nos meus pais tiveram um Doberman, uma cadela Doberman. É claro que uma Doberman é um cão musculoso, um cão forte, mas era um doce de cão. Mas havia muito ainda um mito de que um Doberman, quando se pensa em Doberman, pensa-se num Doberman com aquelas orelhas recortadas, o cão, também o rabo sem rabo, aquela pose assim, sempre alerta, não é? Sim, de guarda e de agressividade, tipo, pronto para atacar em qualquer momento. Sim, isto vem, lá está, da tal manipulação que foi assim feita, não é? E o Doberman foi um cão que foi manipulado para efetivamente ser um cão de cobrar a guarda
guarda, de defender, e aquilo que acontece é que a raça foi manipulada, foi criada, conseguiu-se chegar ali e a genética está lá. No entanto, se nós aproveitarmos todas aquelas janelas de oportunidade de forma consciente, nós conseguimos ter um Doberman ou outra raça que possa estar eventualmente nos cães de defesa ou de guarda, tão doce como e Mas sendo era um isso cão que de era companhia, cadela, não é? era um doce de cão. É muito importante a aprendizagem do animal. Muito importante. Pois, era aquela questão. A minha avó, ela também morava com a minha avó dava-me assim por aqui e quando a cadela levantava as patas para Pois, celebrar claro que o tamanho tem muito, tem muita, claro, o tamanho do animal, se a aprendizagem não for bem construída, ou seja, o saltar para o colo de um chihuahua tem um impacto diferente do que tem um Doberman, não é? Se eu combinar aqui a tica Mas há chihuahuas que aquilo só sabem morder. Sim, mas pronto, ou seja, estas problemáticas que estão iguais à espécie, são iguais da espécie, claro que têm um impacto diferente dado o porte do animal. E é óbvio que um dono de um cão que tenha um porte grande vive muito mais preocupado se o cão dele vai puxar na trela ou se vai saltar, porque é um cão grande e isto efetivamente causa impacto físico mais negativo do que um cão pequenino. Ou se for uma criança, ou se chegar perto e ele quer brincar com a criança, mas a criança não está à espera, até pode levar logo um susto. Um chihuahua quase não se dá por ele, não é? Portanto, pode saltar para a canela. O tamanho importa, mas o comportamento é exatamente igual. É exatamente igual. Mas tudo isso também se pode trabalhar, certo? Tudo se pode trabalhar. Seja A aprendizagem, seja independentemente da raça, a aprendizagem pode-se trabalhar. No Descomplicar estão até duas abordagens, que é a abordagem desejável, que é a primeira parte, onde nós podemos e devemos, assim que o cão chega no dia 1, apostar logo naquele primeiro ano, mesmo que seja um cão que tenha já alguma idade, mas logo no primeiro ano inserir este animal, este companheiro, e no primeiro ano apostar fortemente na criação do vínculo e do treino e das aprendizagens. Para quê? Para então prevenir aquilo que é abordado no segundo ponto, digamos que na segunda parte do livro, que é os problemas comportamentais que advêm da ausência de aprendizagens. E aí sim é muito mais complicado. Ou seja, em suma, o que eu quero dizer é preferível educar do que reabilitar. Pois. Exatamente isto. Mais fácil nós logo do início até estabelecermos logo metas e objetivos claros, objetivos para criar estrutura no nosso pet, exatamente, para ele já estar ambientado e criar-lhe então aquilo que vai ser as dinâmicas, o futuro dele, não é? Portanto, isto chama-se educar. Se nós retiramos isto do processo, o que vamos ter de certeza absoluta num futuro próximo é já não o vamos educar, já vamos ter que o reabilitar. E aqui realmente as coisas tornam-se mais complicadas. E outra coisa que eu queria te perguntar, cada cão tem uma personalidade distinta. Há uns que reagem mais rapidamente à comida, há outros que reagem mais rapidamente a brincadeiras, há outros que... É muito engraçado. Isto depende da personalidade de um cão ou depende da raça? Ou seja, uma coisa acaba por estar um bocadinho associada à outra, não é? Portanto, eu quando olho aquela raça, por exemplo, no caso da Tica, que é um labrador, nós quando abordamos um labrador e sabemos que está um labrador, nós, a priori aquilo que sabemos é cão extremamente sociável, brincalhão, dócil, excelente cão para interagir com crianças. Portanto, lá está, digamos que o tal construir, a tal manipulação que foi feita para que aquela raça tenha estas características. Portanto, uma coisa não se pode desassociar da outra. A raça tem um pouco de carga sobre, se é que se pode dizer, a personalidade, o caráter do animal. Sim. Pronto. Agora, o que é, e é aquilo que eu digo sempre, mais importante do que isto, é, claro, a aposta em fazer a educação e não esperar para que os problemas surjam e depois temos aí então que fazer reabilitação. O Pedro, há quanto tempo é que começaste? São 2 décadas, 20 anos. Quase tudo aprendes com o Tico. O Tico, metade esteve comigo, não é? Portanto, e a capacidade que este cão teve de se adaptar a mim, depois, à medida que porque a experiência traz-nos tudo também, não é? E o conhecimento científico. E eu só tive consciência do poder de adaptação do Tico quando ele foi embora, em que muitas vezes eu vou puxar a cassete atrás e digo realmente ele
soube vir ao meu encontro e soube sozinho procurar as respostas daquilo que eu não tive capacidade de as encontrar. Portanto, e fazendo esta análise, era mais do que fundamental, a pet behavior e o descomplicar eram mais do que fundamentais. Eu gostava muito que tu falasses também um bocadinho sobre a tua outra vertente, que é um projeto paralelo que tu tens, para além da pet behavior, no que diz respeito à importância de ter um animal de estimação, no que diz respeito a recuperar, a recuperação da pessoa e a influência que o animal tem no estímulo para essa recuperação. Há pouco estavas a falar Sim, sobre esse projeto. existe um projeto que está a ser dinamizado na Câmara de Oeiras e na Câmara de Sintra, onde nós utilizamos a presença do cão para potenciar competências, e neste caso em concreto, competências de crianças que, em detrimento de uma determinada patologia, de uma determinada doença, digamos que estas competências estão afetadas. Estamos a falar ou de ensino, e aqui estamos a falar da educação especial, ou mesmo em questões sociais, por haver ali, digamos que uma destrutura social desta criança. E o cão pode, de facto, ajudar-nos, como a palavra não é bonita, mas como sendo uma ferramenta complementar, onde uma equipa multidisciplinar desenvolve diariamente trabalho com estas crianças e onde nós vamos, então, potenciar estas competências destas crianças com recurso à presença do animal. É óbvio que isto é um trabalho que é feito diário, de uma forma consciente, de uma forma multidisciplinar. E quando eu digo multidisciplinar, porquê? Porque o trabalho é acompanhado com um psicólogo, com um terapeuta ocupacional, com um psicometricista, com uma professora de educação especial, onde é feito todo um levantamento de quais são as competências que nós queremos desenvolver nestas crianças, e então é estipulado durante um ano letivo o número de competências que nós diariamente, com recurso à presença do animal, vamos buscar a esta criança. Podes-me falar, tipo, num caso prático? Estás-me a falar de crianças que sofreram abusos? Estás-me a falar de crianças que têm famílias, pais divorciados? Sim, estas crianças em relação a essa parte social, podemos falar em crianças que têm famílias destruturadas, em que a realidade diária destas crianças não é desejável, não é aquela que é normal, e isto, claro, que tem efeitos tóxicos na interação desta criança na escola e nas outras interações sociais que desenvolve com outras crianças. Portanto, e acompanhar diariamente esta criança com todo o grupo multidisciplinar e com o cão faz com que nós consigamos dar aqui a volta e desbloquear algumas coisas que ela própria vai bloqueando nas interações e até no sucesso escolar. Depois temos outras crianças, estamos a falar de crianças de autismo, crianças de trissomia, paralisia cerebral, em que a presença do cão também nos ajuda a desbloquear aquilo que são, digamos que as competências que estão travadas pela doença e que nos ajuda, por exemplo, e isto é quase automático, uma criança com paralisia cerebral tem muita rigidez muscular e os terapeutas veem-se com muita dificuldade em libertar esta rigidez muscular para trabalhar a fisioterapia. Sim. A presença do animal, há um relaxamento completo desta criança, só porquê? Porque ela quer tocar o animal e a partir do momento que ela quer tocar o animal já permite haver este relaxamento muscular e o terapeuta já pode trabalhar toda a componente de terapia ou de fisioterapia com esta criança. Portanto, são estas, claro que isto vai muito mais além do que isto, as intervenções assistidas com animais estão a ganhar terreno, ou seja, estão a ser finalmente reconhecidas como mais uma ferramenta que pode complementar o desenvolvimento das crianças. Agora, é importante que este trabalho seja feito desta forma, multidisciplinar e de uma forma muito séria e consciente daquilo que se pretende fazer com os utentes. A gente pensa, antigamente, né, as pessoas viam um cão de apoio, um cão para os invisuais. Era, exatamente. E ficava por aqui um bocadinho, não é? Agora, atualmente, já temos os cães de assistência, em que é um cão que é específico, e temos o cão de terapias, que são atuações, digamos que diferentes, mas num todo começamos a ter a certeza absoluta e cientificamente começa a estar comprovado de que com este animal tão especial nós conseguimos aportar uma série de fatores positivos para nós como seres humanos. No que diz respeito à sociabilização do próprio indivíduo em si, ou seja, um indivíduo que esteja fechado, que esteja em stress... Sim, existem casos práticos, mesmo no meu dia-a-dia como formador,
pessoas que vivem fechadas, isoladas, pessoas até, eu recordo-me de um senhor que já com alguma idade, e ele optou por ir adotar um cão porque vivia sozinho e, ok, vou adotar um cão para ter aqui companhia em casa. Mas isto foi muito mais além do que a mera companhia em casa. Porquê? Porque o facto, número 1, de ele ter que ler, aprender como é que iria treinar este animal, manteve-o, digamos que ativo e fê-lo, conseguimos meter nele uma procura de conhecimento, o que é bom para nós. Depois, em contrapartida, o ir à rua, o dar as voltinhas com o animal, o ir aos treinos, ter uma o ir rotina. o ir ao veterinário com este animal, ele acabou por conhecer pessoas na rua dele que ele não falava com elas há um imenso tempo, porque se encontravam nos passeios à noite com os animais. Claro. Portanto, é um catalisador social, inclusivamente o animal. Portanto, e retira e até combate a solidão, e para além de combater a solidão, dá a sensação de segurança à noite. Uma pessoa que está sozinha, ter um animal por perto, transmite muita sensação de segurança. Portanto, existe aqui uma série de fatores que... Eu estou aqui a lembrar quando cá teve a Associação de Cães de Apoio, eu achei fantástico cães que são treinados para captar as alterações glicémicas Sim. diabéticas. O poder olfativo deste animal é único, e se nós conseguirmos, na aprendizagem, mostrar-lhe de forma clara aquilo que pretendemos, diabetes, tumores, portanto, usar as capacidades olfativas do animal para que se consiga detectar, prevenir com alguma antecedência, no caso dos ataques de diabetes ou epilétricos, o animal consegue dar o sinal de que em 1 hora ou 2 vai acontecer um episódio desses. Eu tive um animal de estimação, portanto, e também de companhia, de acompanhamento, de uma senhora que estava numa cadeira de rodas. O animal ia às compras, voltava com as compras. Um saco na boca. Sim, e tinha sido treinado para uma série de coisas, que era mesmo para ajudá-la nestas pequenas tarefas. Claro. E também eu achei uma coisa fenomenal, que era, se ela tivesse a ter um ataque epilétrico, ele arranjava maneira de a proteger enquanto, por exemplo, se ela tivesse a bater com a cabeça no chão, eu vi o animal meter assim o focinho dele por baixo do pescoço, para que ela não tivesse a bater com a cabeça Ela estava a simular um ataque, não é? E ele veio logo em socorro, deitou-se no chão e pôs o focinho debaixo do pescoço para que ela não tivesse a bater com a cabeça no chão. Claro. Ou seja, são tudo coisas... Mas o cão naturalmente já tem esta predisposição para antecipar, porque ele passa 24 horas atento àquilo que nós estamos a fazer. E depois tem uma sensibilidade à nossa linguagem corporal, à nossa alteração hormonal, que é uma capacidade única neste animal. Portanto, e ele próprio, algumas raças, alguns indivíduos, têm esta capacidade de ler tudo isto. Claro que se nós potenciarmos isto com aprendizagem séria e consciente, que é o que eu costumo dizer, e acima de tudo que respeite o bem-estar do animal, nós conseguimos ter aqui um atleta de alta competição para nos ajudar em algumas coisas. Fantástico. E eu queria só ler aqui, antes por fim. Oh, Já acabou? Sério? Estava a gostar tanto. Aqui só, no teu livro, tu falas dos benefícios da companhia de um cão que auxilia na prevenção de doenças, aumenta os níveis de dopamina e serotonina, que são os químicos que nos fazem sentir bem-estar, reduz o stress, aumenta a autoestima, controla a hipertensão arterial, reduz o nível de ansiedade, transmite sensação de segurança, auxilia na integração social, incentiva a partilha de sentimentos, estimula a prática de exercício físico e por aí fora há uma lista interminável. E esta lista, aquilo que era quase senso comum, não é? Cada vez mais é científico. Tudo isto é comprovado com estudos científicos. Há muito pouco tempo lançou-se um estudo em que a prevenção de um ataque cardiovascular, a presença do animal poderia fazer essa prevenção. Portanto, ou seja, tudo isto já começa a estar verdadeiramente suportado por bases científicas e, portanto, não há o porquê de nós não acompanharmos esta evolução e acompanharmos as necessidades verdadeiras deste animal de estimação. Muito bem. Pedro, muito obrigado. Obrigada pela tua presença aqui e pelo esclarecimento e também, acima de tudo, por nos teres escrito o Descomplicar. Obrigado. Estava que é mais do que na hora. uma ferramenta fantástica para todos nós. Obrigado. Pronto, e é só importante também referir que este livro não é apenas o livro, porque também é interativo. Sim, é um livro que desenvolvemos
uma aplicação, porque é importante levar-nos da teoria à prática. prática. Portanto, e um vídeo possibilita-nos então complementar toda a informação que é descrita neste manual. Portanto, criar esta aplicação eu entendo como uma mais-valia para que os leitores acompanhem toda a parte teórica e com muita rapidez possam partir para a prática. E onde é que se pode Muito bem. adquirir? Antes de nós só Nós terminarmos. temos qualquer livraria, livraria. já está à venda, Pronto. FNAC, Bertrand, essencialmente. Ok. Muito pronto. obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Então, eu. obrigado, Obrigada. Tica, também. Obrigado. A Tica não se dá por ela. Não. Foi só no intervalo. que eu voltei. Muito bem, então vamos terminar assim. Agora, de seguida, vamos estar com o chefe Justin Jennings. E que vamos ali está. provar canguru. Canguru. Ai. O Pedro fez uma cara de o quê? É que por cima ele é australiano. Ele devia ser proibido de comer canguru. Mas está Tica bem. também devia de gostar. Vamos lá. Vá, não saia Então daí. vá, Até já. voltamos já com todos vocês. Até já.